fechar nossos olhos, levar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a Maria, nossa Mãe Santíssima, agradecer ao Mestre Jesus por nós estarmos novamente junto nessa casa de luz, de acolhida, agradecer a espiritualidade que nos assiste, que nos acolhe em todos os momentos de nossa vida. Agradecer a Deus por ter tido um bom amanhecer e poder abrir os olhos e agradecer por mais um dia. Que possamos ouvir uma boa palestra, cada um possa levar consigo o melhor desta noite. Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos. Que a luz de Jesus Cristo nos abrace, nos console e que nós possamos sair daqui melhor do que aqui chegamos. A explanação da noite, meus irmãos, seria Ano Novo, Vida Nova. Temos uma lista de final de ano, e o pior é que todo ano é a mesma lista, tem muitos, né? A maioria pensa sempre no externo, mas uma grande parte dos irmãos acredito que já devem pensar no interior também. Por quê? Eu quero emagrecer pro ano que vem, eu quero conquistar um carro melhor, eu quero fazer uma viagem dos sonhos, ou quero aumentar, a minha vida, ou minha família, e assim por diante. Mas quando a gente se envolve na doutrina de Jesus, meus irmãos, a gente começa a mudar essa lista, não é verdade? A gente começa a pensar nas coisas mais simples, como eu quero saúde, eu quero paz, eu quero tranquilidade, eu quero continuar com a minha fé, que é importante para nós seguirmos, para nós passarmos esse ano de 2025 para o 2026 com mais esperança. E sem a fé, sem a gratidão, sem o perdão, não conseguimos, travamos. Na verdade, o problema começa exatamente na lista. A lista nos dá a expectativa de mudança sem esforços. Muitas vezes a gente cria expectativas passando do que a gente pode fazer. E aí o que acontece quando chega lá, quando está chegando o final do ano? Muitas vezes a gente se frustra. Por quê? Porque são muitas expectativas e a gente não deu o esforço que deveria para mudar, para conquistar realmente o que eu queria. A mudança, a renovação sendo feita de fora para dentro, enquanto nós ficamos do mesmo jeito, o universo vai me dar tudo que preciso? Será que se eu mudar só o externo, eu vou conquistar tudo que eu quero? Será que não é ao contrário, meus irmãos, eu mudar de dentro para fora? Eu não esquecer que eu magoei alguém, pedir perdão. Esse é o primeiro fato. Por quê? Nós somos seres humanos, nós somos falhos. E a gente vai aprendendo. Não é porque eu estou aqui na frente que eu sou um ser humano perfeito. Não sou. Estou aprendendo todos os dias um pouquinho.
aonde estão os meus erros, aonde estão minhas falhas, mas para isso, meus irmãos, nós temos que olhar para dentro, nós temos que reconhecer e não apontar no outro. Isso é fácil, apontar no outro. Só o outro está errado, só o outro que cometeu a falta, mas e eu? Será que eu também não cometi? De estar julgando somente o outro? Será que não está na hora de a gente rever e pedir perdão? Então começa por aí, para nós podermos não repetir os mesmos erros ou fazer uma lista superficial do que eu não vou fazer esforço, eu não vou conseguir cumprir e eu não vou conseguir mudar isso. E aí vai vir a frustração, que vai chegar ao final do ano e dizer: o que eu fiz para mudar tudo que eu queria? Quais foram os meus objetivos? Mas então, o que devemos fazer diferente para ter as mudanças que desejamos? Quando a gente faz essa pergunta, é individual. Cada um sabe o que passou o ano inteiro. Cada um sabe das suas dificuldades, dos seus problemas, de que cada um enfrenta, ou na família, ou com um amigo, ou com doenças, ou no nosso trabalho. Cada um sabe o que está passando. E é o momento que a gente tem que olhar para dentro. Se dá para perdoar, se dá para voltar atrás, nem sempre. Mas só o fato de tu perdoar e pedir perdão ameniza. Muitas coisas a gente não pode mudar, porque já aconteceu. Mas a gente pode pedir perdão. E esse perdão, meus irmãos, ele é conosco mesmo. Eu me perdoar primeiro e depois eu perdoar o meu irmão que eu ofendi, que eu joguei uma praga, que eu falei mal ou que eu desejei o mal sem querer, às vezes por instinto. Nós somos seres humanos, não temos o controle de tudo e nem teremos. Mas com essa reforma, com esse autocuidado, orando e vigiando, nós temos como mudar muita coisa. A doutrina de Jesus, meus irmãos, é a única que pode nos ajudar, pode nos amenizar os nossos sofrimentos e as nossas aflições. Tudo vai começar a autoanálise. Como disse Sócrates, bem antiga essa frase, meus irmãos: conhece-te a ti mesmo. Mas é uma tarefa bem difícil. Por quê? Porque nós estamos engatinhando, vamos dizer assim, nós estamos caminhando, nós estamos aprendendo todos os dias. Podemos até comparar com uma criança na fase de aprendizagem, e que a gente tem que ter o quê? Paciência, porque eles não nasceram sabendo tudo, eles estão aprendendo, alguns sabem mais, outros já rapidamente aprendem. Exige paciência, exige renúncia, exige querer mudar. Eu tenho que querer. Na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, a parte do ensino moral nos Evangelhos, ela é imutável e indiscutível. Exige de cada um a reforma de si mesmo. É o código, uma regra de proceder. Abrange todas as circunstâncias da vida. E aí ele volta a falar, mas qual é o real problema da lista que nós fizemos de final de ano? Para que nós possamos, concretizar os nossos objetivos lá em 2026. E ele coloca uma frase: zona de conforto. O que seria isso? O que é essa zona de conforto? É eu sair da minha casa, como vocês irmãos fizeram. Vocês saíram da zona de conforto.
Saíram da televisão, do filme, da série, do programa, de estar num bar, estão aqui. Saíram da zona de conforto. Quando eu busco a espiritualidade, quando eu busco ser mais forte e estar aqui, ou quando eu busco em casa fazer o evangelho no lar, eu estou vendo que as coisas não estão harmônicas, que não tem paz, que tá uma aflição. Quando eu busco fazer o evangelho, eu estou sendo forte, estou saindo da minha zona de conforto. Como sair da zona de conforto? É fácil? Não é. Gente, é uma constância conosco e é individual, porque nós temos que ser fortes e aquilo é conosco. É nós que temos que querer mudar alguma coisa. Não podemos esperar pelo outro e nem depositar no outro as tuas expectativas, senão nós teremos frustrações sempre. Então, as mudanças vêm de fora para dentro ou de dentro para fora? São perguntas, né, que a gente tem que se fazer. Será que é o fulano que deve mudar? Será que é o vizinho? Será que é meu irmão? Será que é meu pai? Será que é minha mãe? Não, sou eu. Eu mesma. É eu que tenho que olhar para dentro, parar de olhar para o outro e julgar o que o outro não fez ou deixou de fazer. Eu preciso tomar essa atitude. E o momento que eu dou o primeiro passo, meus irmãos, a espiritualidade sempre está conosco. Nós jamais estamos sozinhos. No momento que tu pensar positivo, que tu levar teu pensamento a Deus, a Jesus, pegar o Evangelho, fazer uma oração, tu já é socorrido. E tu podes ter certeza que vai vir pensamentos melhores. E aí ele complementa. O que devemos entender, mesmo nesse início, a transformação começa dentro de mim, dentro de cada um de nós, a todos os instantes. E aí tem a carta de Paulo aos Romanos, que dizia o seguinte: não se conforme com os padrões deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejas capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós pensamos o que devo fazer, isso é correto, elevamos o nosso pensamento sempre a Deus, a Jesus, antes de nós tomarmos uma atitude, qualquer que seja, a mínima possível. Porque a gente sempre vai estar o quê? Protegido, amparado. Certo? Não se conforme ao padrão desse mundo. Ele fala na carta. O mundo tem ainda mais injustiças de todas as formas. Um conjunto de valores que muitas vezes nos seduz, mas nem sempre é aquele que nos transforma em seres humanos melhores. Meus irmãos, e aí é que está. É tão fácil a gente cair em cilada, em coisas que nos seduzem aparentemente. Por quê? Porque ainda nós precisamos, né, estar mais voltados a Jesus, ao Evangelho, orando e vigiando, para não cair nas ciladas, para não cair nas tentações, e que estão o tempo inteiro, né, a todo instante, ou seja, da bebida, da discórdia, das drogas, né, das más companhias, das decisões erradas.
se trata não se conformar. Uma breve história da bibliografia de Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa e seus seguidores, eles invadiram o templo hindu. E vocês podem imaginar o impacto que isso gerou na sociedade da época. É uma história, mini história. Todos ficaram muito revoltados com aquilo que aconteceu. Queriam tirar a força de lá, as pessoas que entraram junto com ela. Queriam matar, queriam prender, porque era uma falta de respeito. Católicos invadiram um templo hindu. Seria o mesmo impacto se um grupo de hindus invadisse uma igreja abandonada hoje em dia e gerar uma revolução na frente da igreja. Chegou a polícia, a multidão fazendo o escarcéu, queria que eles prendessem todos lá. E o policial entrou e viu o que eles estavam fazendo lá dentro. Eles estavam atendendo pacientes em fase terminal de câncer, pacientes portadores de hanseníase, que na época se chamava lepra, que era uma doença contagiosa, né? E só sabe cuidar de um paciente em fase terminal quem já cuidou. É uma experiência difícil. O ambiente tem um cheiro característico, um sentimento que está no ar. Para aguentar, tem que ter muito amor, muita força de vontade. E imagina quantas pessoas elas estavam atendendo ali. Então, o policial, vendo tudo que estava acontecendo lá fora, aquela multidão, aquele escarcéu, ele saiu e disse: eu tiro elas agora, mas com uma condição: que vocês entrem aqui agora e tomem o lugar delas para cuidar de todas essas pessoas. E aí eu pergunto, meus irmãos, ficou alguém para protestar? Ninguém. Porque qual é a lição que nós tiramos disso, meus irmãos? É fácil julgar, é fácil recriminar, mas ninguém quis fazer o que eles estavam fazendo lá, ajudando pessoas com fase terminal de câncer, com lepra. Tem que ter muito amor para cuidar de alguém doente, e aí imagina nesses tipos de doenças. Continuando na fala de Paulo, na carta aos Romanos: mas transforme-se pela renovação da sua mente. Qual a mudança que eu mais preciso ter para ter paz e tranquilidade na minha vida? Que é uma coisa simples, né? Que todo mundo acredita que quer, né? Tranquilidade, paz. Às vezes a gente pensa primeiro em saúde, né? Para se ter saúde, paz, tranquilidade. Não se muda um comportamento em definitivo, porque sabemos que está errado. Muda-se um comportamento agindo cada dia para que essa mudança seja realmente efetiva nas nossas vidas. E aí ele dá um exemplo. Temos vários, né? Mas ele dá um exemplo. Um pai entende que o filho está em processo de aprendizado. Ele está aprendendo, aí tu tem que ter o quê? Paciência. Ele não vai saber tudo de imediato, tem que ter paciência. Nem sempre a gente tem. E aí a gente tem que respirar fundo para tentar, né, recuperar e dizer: não, tem que ter paciência. Não podemos nos mudarmos do dia para a noite, né, meus
irmãos? Então tudo é devagarinho. Eu hoje planto gratidão, hoje eu planto perdão, amanhã eu posso fazer a caridade, ajudar o meu próximo, meu irmão. É tudo assim, devagarinho. Eu não vou sair daqui, né, com o saco do Papai Noel distribuindo presente e presente. Não é assim que funciona. São questões mais interiores do que externas. Claro que é importante, se um mendigo está com fome, tu dar um prato de comida é essencial para saciar, para alimentar, mas também uma palavra, um abraço, uma palavra de conforto, vai dar tudo certo, você vai conseguir, tenha fé, não perca a esperança. Muitas vezes a gente precisa dessas palavras, siga em frente. E o que fazemos com esse ano que passou? Como a gente lida com tudo que está passando? E amanhã, depois da manhã, já estamos em outro ano. E com novas expectativas, novos objetivos. Alguns dizem, esse ano foi um ano para se esquecer. Tudo seria mais fácil se eu tivesse a vida de fulano. São expressões que algumas pessoas usam para se comparar. Ah, mas fulano não sofre, nem sabe o que o fulano vive, mas está jogando só o externo. Ah, mas fulano ganha um barril de dinheiro, mas sofre também, que não interessa. Todo mundo, dependente da classe social, todos nós passamos por sofrimento. É independente, não existe. E aí, tudo se resume quando a gente dá muitas desculpas por medo de fracassar. Fizemos as escolhas, temos que pensar antes, para aguentar as consequências. Mas também, se eu voltar, eu estou regredindo, mas eu vou adiante. Eu costumo dizer, meus irmãos, vou com medo mesmo, depois a gente vai vendo. Se a gente pensar muito, a gente não muda isso. E a gente não toma as decisões, a gente deixa que o medo nos aprisione. Quero evoluir, quero progredir, quero ser melhor amanhã, quero estudar o Evangelho de Cristo, quero me tornar uma pessoa melhor, mas não quero fazer esforço. Não quero vir à casa espírita, só venho quando eu estou no último de sofrimento. Já não dá mais. E aí eu quero chegar aqui e sair leve, sem um problema. Não existe, meus irmãos. É até uma piada, né? Porque não se soluciona nossos problemas todos nesse momento. Claro que se a gente lutar, mudar muita coisa, o pensamento, que é uma constância, meus irmãos. Não é fácil não. E a gente tem que ser forte. Aí a gente vem e diz, fulaninho, né? Tá bem melhor, mas olha o esforço que ele fez. Para de olhar o externo, mas olha o esforço que ele fez para estar ali. As pessoas costumam muito não cuidar disso. Mas olha o esforço que ela fez às 6 da manhã, às 5 da manhã, ela levantava. Estudava toda semana. Precisamos olhar para nós mesmos, como olhamos para uma criança, dando seus primeiros passos, entender que ela vai cair, que ela vai andar torto no início e que nós também estamos em processo de aprendizado. Então, quando a gente pensar em desistir, olhar para a criança, olhem para as crianças, olhem para esses seres de luz, que agora são crianças, mas um espírito já maduro, evoluído. Quantas vidas já passou? Que muitas vezes vem para nos ensinar. E a gente às vezes não quer ver também. É que nós começa conosco.
Nós temos que parar. É agitado o trabalho, graças a Deus que temos, já temos que pensar aí. Gratidão, que eu tenho trabalho, eu posso me sustentar, eu posso ter o alimento, né? E para encerrar, meus irmãos, a dor nos esculpe a alma, quando bem entendida, quando bem absorvida nos passos diários da lida. É difícil a gente falar que é na felicidade que se aprende. Felicidade a gente está feliz, né? Transmitindo alegria. Mas e para que serve a dor? E aí a gente reclama, blasfema, ai, tô gripada, ai, tô com dor de cabeça. Agradece que tu acordou, abriu o olho. Tem gente que não acordou, não abriu o olho. Pode aqui seguir ainda na missão. Pode seguir na labuta, trabalhando. E muitas das vezes, meus irmãos, é o que nos falta é agradecer. Que eu acordei, que eu abri o olho, que eu consegui chegar até esse centro espírita. Eu estou aqui sendo assistido por muitos espíritos de luz, porque tudo é a nossa mente, meus irmãos. Se eu chegar aqui bravo, emburrado, eu tinha que ter ficado em casa. Mas se eu chegar aqui pensando diferente, que eu vim buscar um pouquinho de cura, um pouquinho, meus irmãos, de cura para minha alma, eu vou sair melhor do que aqui cheguei. Porque nós, médios, somos meros instrumentos. Se não fosse Deus, se não fosse a espiritualidade, Jesus, nada teríamos. A espiritualidade nos trouxe todo esse aprendizado, todos esses livros, todas as obras do Espiritismo. Então nós temos que ser gratos. Gratidão, meus irmãos, por estarmos aqui. Encerro a minha explanação, que nós possamos entrar no ano novo com mais gratidão, com mais paz no coração, com menos sofrimento, né? Porque tem dores muito piores, né? Muito obrigada. Obrigada, Mestre Jesus, por acolhida nesta casa de luz, de amor, gratidão à Virgem Maria. Possamos nós levar hoje boas energias aos nossos lares, junto de nossos familiares. Que a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Que assim seja. Que assim. Pai nosso, Que estais no céu, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações,